We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Espero que vocês curtiram essa receita de bolinho de abóbora, pãozinho de abóbora. Essa receita, na verdade, nem foi eu que fiz, foi minha mãe. Quando ela tava aqui, eu gravei ela fazendo, porque a gente amou. Ela fez algumas vezes essa receita. O único problema dessa receita é que não sobra nada. A gente comeu tudo no mesmo dia. Todas as vezes que ela fez, a gente comeu tudo no mesmo dia. É muito gostoso, eu amo esse pãozinho. Mas vamos pro que interessa agora, que é a segunda parte do Boca a Boca, que é essa série que eu tô fazendo, onde eu dou uma receitinha, meia fitness. E depois a gente tem uma conversa sobre coisas amorosas, como hoje, que vamos explorar esse assunto, se você viu o título, de como ser difícil, mas não tão difícil. E eu acho que esse assunto é um assunto bem divertido, é algo que eu vivenciei porque eu tive que conquistar um cara que todas as meninas eram apaixonadas por ele. Não é um trabalho muito fácil, vou te dizer. Esse negócio de ser difícil, eu acho que especialmente funciona pra pessoas, quando você tá querendo conquistar pessoas que muita gente gosta dela. E o Isa, meu marido, era aquele cara que as meninas piravam nele. Então eu manjo desse assunto. A gente não me leva muito a sério, tá? Por favor, não me leva muito a sério nesse vídeo, pelo menos. Mas na real, eu já vi muitas meninas
me perguntando como que eu acho o ponto certo de ser difícil e não difícil demais. Tipo assim, né? Que a pessoa já fica desencorajada de ir atrás de mim. E realmente é algo muito interessante esse assunto. Eu tava conversando com meu marido e a gente fez uma listinha de coisas que a gente acha que ajuda a gente ser equilibrado. Porque vamos ser sinceros, uma história de amor é gostoso ter aquele mistério, aquela flertação de tentar conquistar a pessoa. A gente gosta disso, especialmente eu acho que os homens, eles gostam de conquistar a moça. Claro que eu acho que em toda história de amor, a moça conquista o cara e o cara conquista a moça. Acontece os dois lados. Mas eu acho que os caras gostam de sentir aquele desafio de eu preciso conquistar essa menina. Tipo, ela não tá nem aí pra mim e eu vou conquistar o coração dela. Só, tipo, olhando a vida, eu já percebi que muitos caras têm esse desejo de conquistar a mulher. E eu acho que isso é normal. Quando eu comecei a gostar do Isa, eu comecei a bolar a estratégia de como conquistar ele. Sendo bem sincero, porque eu gostava dele, sabe? Então, tipo assim, eu acho que acontece muito mais naturalmente do que a gente, às vezes, gosta de admitir. Acontece com todos nós. Tem gente que a gente olha e a gente pensa, gostei dessa pessoa. E mesmo sem a gente, às vezes, ser intencional, a gente tá bolando estratégias pra conquistar a pessoa. Mas enfim, antes de a gente entrar nesse assunto mais aprofundo, eu queria primeiro deixar muito claro aqui e reforçar pra todos nós, hiper mega importante, ninguém tentar conquistar uma outra pessoa sem realmente estar interessada nela. A gente sabe que isso é muito babaquice quando alguém tenta conquistar uma outra pessoa só pra conquistar e não porque realmente tem algum interesse nela. Isso é feio em todas as formas, é desonesto, é rude, é mal, você tá fazendo isso só por mal mesmo, tipo, é muito ruim, tá? Você tá querendo só amamentar o seu ego, aumentar as suas feridinhas. Esse vídeo não é pra ninguém usar essas técnicas. Não é pra você usar essas dicas pra tentar conquistar alguém que você não esteja realmente interessado. E muitas vezes você pode estar interessado em alguém e depois de conquistar ela, de conhecer ela, você descobre que você não gosta dela. E isso tudo bem, você vai ter que ter esse diálogo com a pessoa e isso é honesto, né? Mas a minha primeira dica, tá? Pra ser difícil, não pare a sua vida para a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu acho muito importante a gente olhar para assuntos amorosos e entender que elas precisam ser secundárias a alguma coisa. Por exemplo, o meu relacionamento amoroso com o meu marido é secundário ao meu relacionamento com Deus. Pra mim, Deus é a coisa mais importante da minha vida. Ele vem antes do meu relacionamento com o meu marido. E isso é muito saudável pra mim. E até quando eu comecei a gostar do Isa, isso era muito saudável, porque o Isa nunca sentiu que ele era o centro da minha vida. Ó, tipo, que eu tava parando tudo e colocando ele num pedestalzinho e que ele tava sendo o centro da minha cabeça. Eu tava apaixonado por ele? Eu tava. Mas ele não sabia disso. E ele sentia que ele não era o alvo principal da minha vida. Eu acho isso muito saudável. Eu acho que quando relacionamentos colocam um ao outro como o centro da vida, tipo, o centro de tudo, geram muito desgaste na pessoa. Tipo, da pessoa que tá no centro de tudo. A gente não consegue, como ser humano, a gente não consegue ser o centro total de alguém. Porque a gente não consegue sustentar uma pessoa. A gente vai falhar alguma hora e ter essa pressão é pesado. Tipo, por isso que muitos filhos nem gostam dos pais, eu acho, porque às vezes os pais colocam os filhos como o centro de tudo na vida e os filhos não conseguem lidar com essa pressão de ser o centro da vida de alguém. A gente não consegue. Esse é um pensamento meu, tá? Não é nada que eu li em nenhum livro, tipo, eu não sou nem psicóloga, nada dessas coisas, mas do que eu entendo, eu já vi do mundo, eu já percebi isso, que muitas vezes quando alguém é o centro da vida de outra pessoa, ela não consegue corresponder a isso, porque ela sente muita pressão. Acaba não sendo um relacionamento saudável. Então, minha primeira dica é isso, não pare essa vida totalmente por alguém, não pare, não deixe que alguém toma o lugar primário na sua vida. Quando meu marido tava gostando de mim, mandando mensagem pra mim e tal, quando eu via que ele mandava mensagem pra mim, eu ficava... Sabe, aquela coisa, seu coração dispara, tropeça quase. Como é que é a música? Coração dispara, tropeça quase para. Um coisinho, enfim. Só que se eu tava numa aula, ou se eu tava atrasado por alguma coisa, se eu tava, tipo, no meio de algo, eu não respondia na mesma hora. Eu não parava tudo, pensava, tipo, eu vou jogar fora minha educação, eu vou... Ou se eu tava no meu trabalho, eu não ficava, tipo, ei, parou tudo, gente, eu vou responder a mensagem. Não, eu continuava o que eu tava fazendo. E aí, quando eu terminava de fazer o que eu tava fazendo, aí eu mandava mensagem pra ele, tá? Então, e muitas vezes era de propósito. Muitas vezes, tá? Muitas vezes eu pensava, ele mandou mensagem pra mim. E aí, porque eu sabia que o jeito que ele é, tipo, lindão, gatão perfeito, todas as meninas que ele já mandou mensagem pra elas alguma vez,
elas parariam tudo que elas estavam fazendo pra mandar mensagem e responder na hora. Então eu não queria ser mais uma, eu sabia que ele tava acostumado com isso. Então, pra ser ser alguém diferente, pra ser algo mais interessante, eu não respondia na mesma hora. Eu esperava. Tipo, se eu tava realmente sem nada pra fazer, eu tava sentada no meu quarto, olhando pro teto e ele mandasse uma mensagem, talvez eu responderia mesmo naquela hora, eu acho que sim. Mas normalmente eu não tava fazendo isso, minha vida era corrida, eu tinha propósitos de vida, eu tinha álbuns, então isso também vai muito nisso. Ter uma vida fora desse relacionamento, muito saudável, você tá envolvido em outras coisas, isso faz parte de ser difícil e atraente. Esteja envolvido em outras coisas, tenha amigos, tenha envolvido no seu dia a dia, investida, e aí você não vai precisar responder a pessoa na mesma hora. Então, eu tava indo pra aula, eu tava no trabalho, eu via que ele mandava uma mensagem pra mim, eu dava uma olhadinha assim, né, não abria a mensagem, não abria. E aí eu ficava lá, tá, depois eu vou responder. Aí eu esperava, tipo, às vezes era algumas horas, às vezes, normalmente era uma hora ou outra. Aí depois, quando eu tinha um tempinho pra sentar e responder, eu sentava e respondia. E agora chegamos à nossa segunda dica, que é quando você está falando com a pessoa, esteja totalmente lá. Esteja lá, esteja presente na sua conversa com a pessoa. Tá, então quando a pessoa manda mensagem, você não precisa responder na mesma hora. Mas quando você responde, esteja muito presente e esteja muito interessada na pessoa. Então quando eu parava pra responder ele, eu não tava assistindo o filme, fazendo outra coisa, eu tava totalmente respondendo ele. E isso é muito fácil quando você tá apaixonado, quando você tá interessado em alguém, você quer estar 100% lá anyway, né? Então eu sentava e eu respondia realmente pensando nele, tipo, no bem dele, não assim, em que eu queria da conversa, mas o que eu achava que ele queria da conversa. Se ele tava falando, assim, do dia dele, eu escutava sobre o dia dele, eu não começava já a falar sobre o meu dia, blá blá blá. Não, eu lia o que ele falava do dia dele e eu fazia mais perguntas, tipo, nossa, sério que isso aconteceu? Que louco! Nossa, mas você gostou disso? Eu interagia com o que ele tava falando e não puxava o assunto, o foco pra mim. Então eu tava muito presente pra ele. Quando eu respondia, eu era bem legal, mas muito legal. Então eu demorava pra responder, que aí dava aquele suspense nele, aquele gelo nele, tipo, por que ela demora tanto pra responder? E aí quando eu respondia eu era tão legal que aí, tipo, você tem que pescar, gente, é igual uma pesca, tá? Você joga o anzol, que chama, acho, joga um anzol, um negocinho lá, minhoquinha, e aí você tem que ser paciente, e quando o peixe pega, você puxa, tá? Então eu deixava lá, tipo, esperando, aí quando eu sentava pra pegar, não sei se essa ilustração tá fazendo muito sentido, mas enfim, quando a gente conversava, eu tava muito lá e eu tava sendo muito legal. Quando eu mandava mensagem pra ele, eu falava, tipo, poxa, desculpa que não deu pra responder antes. Eu não mentia, né? Mas eu falava, eu tava no meio disso, eu tava fazendo aquilo. Ai, foi mal a demora. Aí nem explicava por que a demora às vezes, né? Que legal e tal, e entrar bem na conversa. Tipo, uhul, tô aqui por você. Tô gostando da nossa conversa, você é muito legal. E está lá muito presente. E aí, continuar a conversa, tipo, postando lá também, né? Você não quer ser aquela pessoa também que responde alguma coisa e desaparece de novo. Então eu só respondi o Isa quando eu sabia que eu ia poder sentar lá e tava muito presente na conversa por um bom tempo. E se ele não pudesse responder naquela hora, tudo bem. Eu não ficava chateada, magoada. Pai, eu perdi minha chance de conversar com ele, não. Não, calma, vai dar tudo certo. Se ele gostar de você, se você é uma pessoa interessante pra ele vai voltar, tá? Ele vai voltar e conversar mais com você. Então não se vitimiza, não se vitimiza. Terceira coisa é flerta, sabe? Tem aquele mistério, mas seja real. Tenha conversas reais com a pessoa. Quando ele fizer uma pergunta pra você, isso funciona dos dois jeitos, eu acho. Me diz aí nos comentários se vocês acham que essas dicas funcionam pro homem e pra menina. Eu acho que sim. Quando essa pessoa que você gosta faça uma pergunta pra você, seja real. Fala mesmo, tipo, responde verdadeiramente. Se a pessoa perguntar como foi seu dia e o seu dia foi legal, fala, meu dia foi muito legal, porque isso e isso aconteceu. Ó, se você teve um dia meio estressante, fala, nossa, foi meio estressante, porque isso e isso aconteceu. Seja real, mostra quem você é, tenha conversas reais, não, tipo, precisa romantizar as coisas. Eu acho que é muito importante quando você tá gerando um relacionamento, quando você tá querendo criar esse vínculo amoroso, você ser bem real e honesto no que tá acontecendo. Quarta coisa é seja flexível, tá? Seja flexível na sua conversa, você não precisa dominar tudo, saber de todas as coisas, sabe? Seja vulnerável. Às vezes as pessoas ficam nervosas porque o crush deles estão falando de um assunto que, tipo, você não entende nada sobre, aí você tem que fingir que você entende tudo. Não, fala pra pessoa, nossa, você sabe muito esse assunto, que demais.
mais, me conta mais sobre isso, sabe? Seja flexível, seja interessada. Se não é um assunto que você realmente gosta, não é um assunto que você é muito interessada, seja flexível pra aprender algo novo, sabe? Pra explorar alguma coisa. Faz parte de gentileza básica. Quando você tá conversando com alguém e a pessoa tem um interesse que não é o seu interesse, é importante você ser flexível e ensinável, tipo, pelo menos seja interessado pela pessoa e os interesses dela. Isso é muito, muito atraente, não somente em relacionamentos amorosos, mas em relacionamentos gerais. Se você tá tendo dificuldades em ter amizades, talvez precisa repensar a sua flexibilidade. Isso é basicamente isso, gente. Essas 4 diquinhas. Se vocês gostarem muito desse assunto, a gente pode falar mais no futuro. Mas tem muito a ver com sendo uma pessoa agradável, eu acho também. Sendo uma pessoa agradável é atraente pra todos, até o crush mais desejado por todas. Pessoas gostam de pessoas legais, então seja você, mas seja a sua versão de uma pessoa legal, tá? Que eu acredito que todos nós temos lá no fundo, lá dentro. Mas é isso, essas são as diquinhas que eu consigo pensar que funcionaram bem, porque vocês viram que deu certo pra mim, né? Porque olha o cara que eu conquistei. Uma diquinha, eu deixei ele pensar que ele tava me conquistando durante todo aquele tempo, né? Porque eu tava me dando de difícil. Então ele não sabia que eu tava gostando dele, eu não, tipo, dei todas as bandeiras que eu tava gostando dele, mas deixei as coisas interessantes. Eu não deixava tudo na cara, assim, né? Dava algumas mensagens subliminares, sabe? Coisas assim. Eu deixei meu marido pensar que ele tava me conquistando, enquanto o tempo todo eu que tava conquistando ele. Esse vídeo já tá ficando longo demais. Tomara que vocês curtiram a receitinha, o nosso papinho. Tô muito curiosa pra ver o que vocês acharam do nosso papo. Vou estar lendo os comentários aí. Um beijo, um queijo. A gente se vê no nosso próximo vídeo.